Olá, alunos! Então, eu sou a professora Kelly e hoje a nossa aula é sobre o fascismo. Antes da gente começar a falar sobre as características do fascismo, a gente precisa determinar aqui alguns conceitos. Primeiro, o que é totalitarismo? O totalitarismo é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou de um partido político sobre uma nação. Então, dentro do totalitarismo, essa pessoa ou esse partido no poder, ele controla tudo, todos os aspectos da vida pública e da vida privada, através de um governo absolutamente autoritário. Os primeiros registros do fascismo que a gente tem na história. Então, o fascismo ele surgiu no final de 1919 na Itália, e o primeiro ditador fascista que a gente tem na história é o Benito Mussolini. A Itália estava devastada, completamente devastada pela Primeira Guerra Mundial, e a classe média ela estava com muito medo de uma ameaça do proletariado, como se eles fossem criar uma revolução e fossem dominar ali a Itália. Ou seja, em outras palavras, eles estavam com medo da ameaça comunista. Então, antes da gente continuar, o que é o comunismo? O comunismo, na verdade, o comunismo seria um tema para uma aula só sobre o comunismo. Mas, para a gente continuar falando sobre o fascismo e para a gente colocar ali as duas visões opostas, o comunismo também é uma ideologia política, assim como o fascismo. Porém, ele tem características totalmente opostas ao fascismo. O comunismo acredita no fim das classes sociais, na propriedade comum coletiva e no fim do Estado. Já o fascismo, totalmente contrário ao comunismo, para o fascismo não existe igualdade. Ou seja, existem classes sociais, existe a classe média, existe a classe mais baixa e existe a classe mais alta. Existe uma luta incentivada pelo líder entre fortes e fracos. E o povo, ele é controlado pelo Estado e o Estado possui autoridade total. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre 14 características do fascismo baseados no texto de Umberto Eco. Quem que é Umberto Eco? Ele é um filósofo e ele escreveu um texto sobre o fascismo e o nome do texto dele é Fascismo Eterno. É sobre o fascismo com as características presentes no dia de hoje, né? Então, existem outros textos e outros vídeos que vocês talvez tenham achado no YouTube sobre o fascismo, mas na nossa aula de hoje nós vamos nos basear sobre esse texto do Umberto Eco com as 14 características do fascismo. Então agora, você que está aí assistindo a aula, você vai copiando esses tópicos e já vai fazendo as suas anotações de acordo com aquilo que você acredita que seja importante para fixar o conteúdo para você aí no seu caderno, tá bom? Então, o fascismo ele possui algumas características bem específicas. A primeira que nós vamos falar, e já emendando com a segunda, é o culto à tradição e a recusa à modernidade. O que é o culto à tradição? Os fascistas acreditam que lá, historicamente, eles cultuam a tradição ancestral. Então, lá em 1919, quando houve lá o início do fascismo com Mussolini, para eles, a Idade Média era a idade perfeita. Então, para eles, tudo que aconteceu na Idade Média era o que era o correto. E depois, com o surgimento do iluminismo, que incentivava o pensamento, eles falaram que a partir daí é que as coisas começaram a sair dos trilhos, né? Então, na verdade, o fascista, ele cultua a tradição e ele recusa a modernidade. Então, para o fascista, todas essas ideias modernas que o iluminismo trouxe, elas são totalmente erradas. Então, para o fascista, a tradição é o que vale. O próximo passo que a gente tem, a próxima característica, é a ação pela ação. O que é ação pela ação? E isso, né, a ação pela ação, ela já vem junto com o quarto tópico ali, que é contra o pensamento crítico. Então, antes de qualquer coisa, as pessoas precisam, para o fascista, as pessoas precisam agir simplesmente, sem pensar. Então, para o fascista, eles deviam simplesmente agir e evitar o pensamento crítico. Então, quando uma pessoa pensa demais, quando ela começa a procurar razões para o que ela está fazendo, ela já está errada. Para o fascista, eles precisam simplesmente agir. Então, para o fascista, a pessoa está errada, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser exterminada. Depois disso, a gente já vem logo depois com o próximo tópico, que é o medo do diferente. Para o fascista, tudo que era diferente estava errado.
Então a gente tem alguns exemplos bem claros de fascismo. A gente tem são 3 tipos de regimes totalitários que a gente estuda. Hoje a gente está falando sobre o fascismo, mas dentro do nazismo, por exemplo, os judeus eram diferentes. Então, o diferente para o fascista, assim como para os nazistas, ele está errado e ele precisa ser exterminado, né? Então, eles tinham medo do diferente. Esse é o quinta característica do fascismo. A sexta característica era o apelo com a classe média. O que é o apelo com a classe média? Eles começavam a falar com a classe média como se ela fosse muito superior a todo mundo. Então, para a classe média, eles eram superiores lá às pessoas que eram subalternas dentro da Itália, né, que é onde a gente está estudando agora. Então, para a classe média, eles tinham que cuidar mesmo para que os proletários não dominassem ali a Itália, né? Então, eles tinham muito medo de que as pessoas que trabalhavam nas fábricas, as pessoas que vinham lá de uma origem mais humilde, para que eles tinham muito medo de que essas pessoas assumissem. Então, os líderes fascistas da Itália, eles apelavam para essa classe média, para que ela tivesse medo e para que ela combatesse o diferente e as pessoas menos favorecidas ali. O 7º tópico do fascismo, 7ª característica do fascismo, é o nacionalismo. E o que é o nacionalismo? É diferente do patriotismo, né? O nacionalismo, você vê a tua nação como se ela fosse acima de qualquer outra nação. Então, para o fascista, eles tinham que lutar pelo seu país. Então, independente de qualquer outra luta, eles precisavam lutar pelo seu país. E era esse que era as orientações ali dos seus líderes, né? Então, o nacionalismo, ele pregava que a maior vantagem dos italianos era que eles tinham nascido no mesmo país. E qual que era a consequência disso? Era xenofobia. Então, tudo que era diferente, tudo que vinha de fora da Itália, para aqueles líderes fascistas, era para ser exterminado. Então, o nacionalismo é isso. Tudo que está fora do que nasceu ali dentro do teu país, ele acaba sendo exterminado dali. E isso já traz o nosso próximo tópico, que é o quê? É o ódio e o medo do inimigo. Então, ao mesmo tempo que o inimigo era muito forte, ele era muito fraco. Era isso que se pregava. Eles tinham que temer, sim, o inimigo, mas ao mesmo tempo eles não podiam se privar de lutar contra esse inimigo. E a gente já engata aí no próxima característica, que é o antipacifismo. Para os fascistas, o pacifismo, ele é mau porque a vida é uma guerra permanente. E isso é uma frase que a gente tem ali no texto do Umberto Eco. Então, para os fascistas, a vida era sempre uma guerra. Você sempre tinha que estar lutando contra o teu inimigo, contra aquela pessoa que estava ameaçando o teu país e contra a pessoa que estava lutando contra a tua liberdade, que para eles era liberdade, na verdade, era o fascismo que estava dominando ali o país. Próxima característica do fascismo ali, de acordo com Umberto Eco, é o elitismo. O que é o elitismo? Eles pregam que as pessoas que não têm poder aquisitivo, elas não tinham direito de lutar ali pelo seu país. Então, quanto mais elitista, melhor para eles. Então, eles pregavam isso. Eles faziam a classe média se sentir como se ela fosse dona de todo o pedaço ali. E, na verdade, não era bem assim. Hoje, a gente estudando toda a história e vendo até características do fascismo hoje em dia, a gente entende que, na verdade, a elite que se acha elite não tem nada de elite. Não é? E a próxima característica, o heroísmo e a cultura à morte. Então, para o fascista, você morrer pela pátria, você morrer pela tua nação, ela era um ato de heroísmo. Então, para os fascistas, você tinha mais era que morrer pelo teu país mesmo, e isso era um ato de heroísmo. Então, eles tinham isso, eles tinham esse culto à morte, esse culto ao heroísmo, como se fosse obrigação de todo cidadão. Próximo tópico, que até é muito atual, mas que já existia lá desde o início do século XX, é o machismo e a homofobia. Para os fascistas, o homem está acima da mulher. E isso, ele só vai incentivar cada vez mais o machismo e a homofobia. Para eles, a gente já vai engatando em outras características, a gente já viu, tudo que era diferente do natural era errado.
E era uma afronta para a população, era uma afronta ali para o regime vigente. Então, o machismo e a homofobia também são características do fascismo. E a nossa 13ª característica é a vontade do povo. Então, o líder fascista fazia com que o povo imaginasse que eles estavam sendo ouvidos, como se eles fossem realmente a voz ali que falasse da vontade deles. E não é bem assim. Né? O fascista fazia o povo entender, fazia o povo imaginar e acreditar que eles eram eles que determinavam as decisões, mas na verdade não era bem assim. E a última característica do fascismo é o que? A linguagem simples. Porque já que eles não incentivavam mesmo o estudo, não incentivavam o pensamento crítico, quanto mais simples eles falassem com as pessoas, mais fácil as pessoas entenderiam e mais fácil as pessoas seguiriam o seu regime. Por isso eles usavam sim a linguagem simples, para que as pessoas entendessem e para que as pessoas fechassem os olhos para o pensamento crítico. Então, o fascismo hoje, onde que hoje a gente tem realmente, né, comprovado características fascistas. Então, esses países que eu vou falar agora, eles não quer dizer que eles tenham as 14 características fascistas, eles têm pelo menos uma dessas características. Então, a Rússia, a Turquia, a Hungria e a Polônia são países que hoje possuem pelo menos uma dessas características. Então, a gente vai passar agora para as nossas atividades e você vai primeiro fazer as suas anotações e depois você vai responder um questionário ali no Classroom. E depois disso, a próxima atividade, ela é sobre o que você entende como fascismo. O que é o fascismo para você com as suas palavras, depois de tudo que a gente viu, depois de tudo que você anotou. O que é o fascismo para você? E hoje, a gente tem visto muitas pessoas falando sobre fascismo, usando até o fascismo e a palavra fascista como xingamento. Você acha que essa palavra fascista, ela tem sido usada com razão nos dias de hoje? Ela tem sido usada corretamente? Você acha que o Brasil hoje é um país com características fascistas? O que você acha? Coloque isso no papel, depois você vai digitar e vai colocar lá no Classroom para que todos nós tenhamos acesso e depois a gente vai conversar mais sobre isso. Tá ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante conosco. Eles para decidir isso. Essa é a noção doente de poder que todo mundo pensa que tem. É contra isso que nós lutamos, é contra isso que a mamãe lutava. A mamãe odiava esse mundo. Roupas para comer, por favor. Isso é muita injustiça, sério. Estamos numa posição única odiando essas pessoas. O único pode ser modificado? Não. Não odiamos a vovó e o vovô, mas o resto da tribo deles é de fascistas capitalistas. Só tá repetindo o que o papai sempre diz. Eu anoto tudo o que você tá dizendo na minha mente. Você sabe o que é um fascista? Militantes violentos nacionalistas, apoiados por grandes empresas e seus ditadores totalitários autocráticos.